Já pensou no que acontecerá quando todos os 21 milhões de bitcoins forem minerados? Parece uma pergunta distante, mas o impacto disso pode mudar o jogo para todos que estão no mundo das criptomoedas, inclusive você. O Bitcoin, a joia digital que muitos dizem ser o ouro do século 21, está cada vez mais perto de atingir seu limite máximo de produção. Mas o que poucos sabem é que quando isso acontecer, o mercado vai passar por um verdadeiro teste de fogo. Afinal, sem a criação de novos bitcoins, como os mineradores, os pilares dessa rede continuarão a ser recompensados. Há quem aposte que, sem a recompensa dos blocos, os mineradores simplesmente desistirão. Outros acreditam que essa mudança abrirá portas para novas formas de ganhar dinheiro, como taxas de transação mais altas ou até oportunidades de receita totalmente inesperadas. E o que dizer das recentes inovações, como os Ordinals e Runes, que já estão provocando ondas no mercado? Uma coisa é certa, o mundo do Bitcoin está em constante evolução, e você precisa estar preparado para o que vem a seguir. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Acredite, tem tudo a ver. Se o Bitcoin realmente se tornar a moeda digital do futuro, as mudanças que estão por vir afetarão diretamente quem compra, vende, investe ou simplesmente acredita na revolução das criptomoedas. Quer você seja um investidor veterano ou alguém dando os primeiros passos nesse mundo fascinante, entender o que acontece quando o último Bitcoin for minerado pode ser a chave para aproveitar essa nova era ao máximo. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora. Vamos explorar cada detalhe do que vem por aí, desvendando mitos, quebrando paradigmas e mostrando como se posicionar estrategicamente para não só sobreviver, mas prosperar no futuro das criptomoedas. Está pronto para descobrir o que acontece quando o último Bitcoin é minerado? Imagine só. Você está segurando algo tão valioso quanto o ouro, mas que não pode ser tocado. O Bitcoin, com seu fornecimento máximo limitado a 21 milhões de unidades, é essa joia digital. Assim como o ouro, que existe em quantidade finita na Terra, o Bitcoin também segue essa regra da escassez. Mas diferente de outros ativos, ele não pode ser criado do nada. É quase como se cada Bitcoin estivesse esperando para ser descoberto. Assim como os mineradores antigos que escavavam as montanhas em busca de ouro. E se você pensou que apenas 21 milhões parece um número pequeno, é justamente essa limitação que faz do Bitcoin um investimento cada vez mais cobiçado. Essa escassez do Bitcoin não é só um capricho, mas uma estratégia. Pense nisso como a raridade de uma obra de arte. Quanto mais rara, mais valiosa. E quando falamos de criptomoedas, o conceito é o mesmo. Só que, ao contrário de uma pintura, você não precisa esperar um leilão para ver o valor subir. A lógica é simples: menos oferta, mais demanda. E à medida que mais pessoas entram nesse mercado de cripto, atraídas pela promessa de um futuro financeiro sem fronteiras, o Bitcoin se torna um ativo cada vez mais desejado. Agora, você deve estar se perguntando, mas por que apenas 21 milhões? Bom, aí está o charme. Quem criou o Bitcoin queria garantir que ele nunca se tornasse algo inflacionário, como as moedas tradicionais que podem ser impressas sem controle. Então, esse número não é aleatório. É cuidadosamente calculado para resistir à inflação, garantindo que seu investimento em Bitcoin não só se preserve, mas possa aumentar de valor com o tempo. Lembre-se, estamos falando de um ativo que desafia o status quo financeiro, algo que os grandes investidores estão cada vez mais atentos. E se você acha que tudo isso é muito abstrato, pense de novo. Já parou para notar como grandes empresas e até governos estão começando a considerar o Bitcoin como parte de suas reservas? A limitação de 21 milhões pode soar como um detalhe técnico, mas é essa restrição que faz cada fração de Bitcoin parecer ouro puro. E assim, enquanto os recursos são limitados, o apetite do mundo por cripto só cresce, trazendo-nos à próxima etapa desse fenômeno: o processo de mineração. Você já imaginou como seria cavar por ouro no Velho Oeste, mas em vez de picaretas, usando computadores? O processo de criação de novos bitcoins, conhecido como mineração, é basicamente isso. Só que, em vez de desenterrar pedras preciosas, mineradores ao redor do mundo utilizam máquinas poderosas para resolver complexos problemas matemáticos, chamados de puzzles criptográficos. E cada vez que um desses enigmas é solucionado, novos bitcoins são gerados e colocados em circulação. É como se fosse uma corrida digital, onde a recompensa é uma moeda que vem ganhando o coração de investidores de todos os tipos.
Mas por que alguém se daria ao trabalho de minerar criptoativos? Além de criar novos bitcoins, o processo de mineração também mantém a rede segura. Pense na blockchain como um grande livro contábil que todos podem ver, mas ninguém pode alterar sem seguir regras muito rígidas. Os mineradores são como auditores que, ao verificar e validar cada transação, garantem que o livro permaneça imaculado. E a recompensa? Além dos bitcoins recém-criados, os mineradores recebem taxas de transação, que são como uma gorjeta por manter a rede funcionando sem problemas. Claro, não é tão simples quanto parece. A mineração exige um investimento considerável em hardware. Estamos falando de computadores extremamente potentes que consomem muita energia. Um exemplo prático é a famosa mineradora Bitmain, que opera enormes fazendas de computadores na China e nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, o apelo de conseguir aquele próximo bloco de bitcoins e, quem sabe, ficar rico, faz com que muitos aventureiros digitais entrem na corrida. É um jogo que mistura paciência, sorte e muita estratégia. E assim, esse universo de mineração de criptomoedas segue em constante evolução, com desafios cada vez maiores. À medida que mais bitcoins são extraídos, os puzzles ficam mais complexos, exigindo mais poder computacional e energia. E com o próximo evento de halving no horizonte, o jogo promete ficar ainda mais interessante. O que será que está por vir nessa jornada de criação de Bitcoin? É aí que entra o tal do halving, um evento crucial que promete mudar tudo. Imagine estar em uma maratona, mas a cada 4 anos, a linha de chegada fica um pouco mais distante e o prêmio diminui pela metade. No mundo do Bitcoin, esse fenômeno é conhecido como halving. A cada 210 mil blocos minerados, o que equivale a aproximadamente 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem por adicionar um novo bloco à blockchain é cortada pela metade. O último halving aconteceu em abril de 2024 e reduziu a recompensa de 6.025 para 3.125 bitcoins. E essa redução progressiva é o que mantém o valor do Bitcoin em constante tensão, como uma corda de violino pronta para vibrar ao menor toque. O halving é um mecanismo inteligente, quase uma jogada de mestre no design do Bitcoin. Ao diminuir a quantidade de novos bitcoins que entram no mercado, ele cria um efeito de escassez artificial. Pense na última vez que você tentou comprar um item em edição limitada. Quanto mais difícil de conseguir, mais valioso ele se torna. O mesmo acontece com o Bitcoin. Esse evento é aguardado com expectativa pelo mercado, porque historicamente, após cada halving, o preço do Bitcoin tende a disparar, já que a oferta diminui enquanto a demanda segue crescendo. Agora, aqui vai um exemplo prático. Imagine que você é um investidor esperto, acompanhando o mercado de cripto. Ao saber que o halving está chegando, você decide comprar bitcoins antes do evento, prevendo uma alta de preços. Essa estratégia já fez muita gente enriquecer. No último halving, em maio de 2020, o valor do Bitcoin saltou de cerca de $9.000 para mais de 60 mil em menos de um ano. Claro, o mercado de criptomoedas é volátil e não existe uma fórmula mágica, mas entender o impacto do halving é um diferencial para quem quer apostar com mais consciência. O que é fascinante é que cada halving nos leva um passo mais perto do limite final de 21 milhões de bitcoins. E quando esse momento chegar, o jogo mudará completamente. O que vai acontecer quando não houver mais blocos para minerar? Esse é o grande enigma que mantém o mercado em suspense e que nos leva diretamente ao próximo capítulo dessa saga cripto: o fim das recompensas de blocos. E então, chegamos a um ponto crucial da história do Bitcoin: o momento em que a última moeda será minerada. Quando todos os 21 milhões de bitcoins estiverem em circulação, o que acontece com os mineradores que sustentam essa rede global? A resposta é direta, mas intrigante. As recompensas de blocos, que hoje são a principal fonte de renda dos mineradores, cairão para zero. A única forma de compensação será através das taxas de transação. Parece uma mudança drástica, mas há quem acredite que isso será o verdadeiro teste de fogo para o Bitcoin. Um teste que poderá definir sua sobrevivência e seu futuro no mundo financeiro. Pense nos mineradores como os operários de uma fábrica e os blocos de Bitcoin como o produto final. Até agora, esses operários têm sido pagos tanto pelo produto, novos bitcoins, quanto por pequenas gorjetas, taxas de transação. Quando o produto não estiver mais disponível, eles terão que depender exclusivamente dessas gorjetas para continuar trabalhando. A questão que surge é:
Será que essas taxas de transação serão suficientes para manter os mineradores motivados a continuar operando? É aqui que o mercado se divide entre otimistas e pessimistas, cada um com seus argumentos. Os otimistas acreditam que, com o tempo, as taxas de transação poderão se tornar uma fonte de receita robusta. Imagine um futuro onde o Bitcoin se torna uma moeda padrão para transferências internacionais ou até mesmo para pagamentos do dia a dia. Com milhões de transações acontecendo a cada minuto, as taxas somariam um valor considerável. Alguns especialistas comparam essa possível transição ao que aconteceu com o setor de telefonia móvel. No início, as chamadas eram caras, mas hoje a maior parte da receita vem de dados e serviços adicionais, não das chamadas em si. Por outro lado, o cenário é complexo e ainda há muitas incertezas. A sustentabilidade do Bitcoin sem novas moedas para minerar dependerá de uma série de fatores, como a adoção contínua da moeda, seu preço no mercado e a possível entrada de grandes players como fundos de investimento e até governos. E assim, como num tabuleiro de xadrez, cada movimento será crucial. Mas, antes de mais nada, precisamos entender como essas taxas de transação funcionam como incentivo para manter o jogo em andamento. No futuro do Bitcoin, as taxas de transação se tornarão a principal fonte de receita para os mineradores, assumindo um papel que vai além de simples extras. Imagine um restaurante que, de repente, depende exclusivamente das gorjetas dos clientes para sobreviver. Para muitos, essa mudança soa arriscada, e a grande dúvida é se essas taxas serão suficientes para cobrir os custos operacionais dos mineradores, que incluem energia, manutenção de equipamentos e infraestrutura. Tudo dependerá do volume de transações na rede, e isso nos leva a questionar como o mercado vai reagir quando a recompensa por bloco for zero. Para entender melhor, pense nas taxas de transação como os pedágios que você paga em uma estrada. Quanto mais tráfego, mais receita é gerada. No caso do Bitcoin, quanto mais pessoas usam a rede, mais taxas são coletadas. Se o uso do Bitcoin continuar crescendo, como muitos acreditam, as taxas podem de fato se tornar uma fonte de renda viável. Mas para isso, é necessário um equilíbrio delicado entre a adoção em massa e o custo das taxas para os usuários. Se as taxas ficarem altas demais, as pessoas podem procurar alternativas. Se forem muito baixas, os mineradores podem abandonar o jogo. Um exemplo prático é o que já aconteceu durante períodos de alta demanda na rede, como em 2017 e 2021, quando as taxas de transação dispararam, chegando a dezenas de dólares por transação. Imagine querer comprar um café e acabar pagando uma taxa maior que o próprio café. Esses picos levantaram dúvidas sobre a viabilidade do Bitcoin como meio de pagamento cotidiano. No entanto, para grandes transações, como transferências internacionais, essas taxas ainda são competitivas em comparação com sistemas tradicionais. Então, o sucesso desse modelo dependerá do tipo de uso que o Bitcoin adotar nos próximos anos. Mas claro, nem tudo depende das taxas de transação. Existem outras formas pelas quais os mineradores podem continuar a operar, mesmo quando o último Bitcoin for minerado. Olhando para o futuro, eles podem explorar novas oportunidades de receita que vão além das taxas. Afinal, a história da criptoeconomia é sempre marcada pela adaptação e inovação, o que nos leva a pensar: quais são essas alternativas que podem garantir a continuidade da mineração? Vamos descobrir na próxima parte. Quando as recompensas por blocos chegarem ao fim, os mineradores terão que se adaptar, e é aí que a criatividade financeira entra em cena. Alguns já estão explorando novas fontes de receita, como programas de resposta à demanda, especialmente em regiões com energia renovável. Imagine uma mineradora em uma área com abundância de energia eólica ou solar. Durante períodos de baixa demanda de energia, as mineradoras podem operar a todo vapor, aproveitando tarifas de eletricidade reduzidas. Em períodos de pico, elas podem diminuir a atividade e até vender energia de volta à rede, criando uma nova dinâmica de lucro. Outro exemplo recente mostra como o próprio ecossistema do Bitcoin está mudando. Em 2023 e 2024, o surgimento dos Ordinals e Runes trouxe uma nova dimensão para o uso da blockchain do Bitcoin, causando um aumento significativo nas taxas de transação. Esses novos protocolos permitiram que informações adicionais, como NFTs, fossem inscritas diretamente na blockchain, aumentando a complexidade e o custo das transações.
Como resultado, os mineradores começaram a receber taxas de transação mais altas, reduzindo a dependência exclusiva da recompensa por bloco. Esse fenômeno evidenciou como o uso intensivo da rede pode gerar novas oportunidades de receita para os mineradores. Além disso, a tendência aponta que, com a crescente adoção do Bitcoin como um meio de pagamento ou reserva de valor, as taxas de transação podem compensar a diminuição do valor das recompensas por bloco. Afinal, cada bloco minerado inclui a recompensa padrão somada às taxas das transações contidas naquele bloco. Se o volume de transações continuar a aumentar, como muitos especialistas preveem, os mineradores podem encontrar uma fonte de receita sustentável mesmo após o último Bitcoin ser minerado. É uma mudança que muitos comparariam à transição das operadoras de telefonia, que passaram de depender de chamadas para gerar receita com dados e serviços extras. Portanto, a adaptabilidade é a chave para os mineradores que desejam prosperar neste novo cenário. Aqueles que encontrarem formas inovadoras de lucrar, mesmo quando o último Bitcoin for minerado, estarão na vanguarda dessa nova era digital. E com mais adotantes e desenvolvimentos como os Ordinals e Runes, há esperança de que a rede continue saudável e lucrativa. Mas como essas mudanças impactarão a sustentabilidade da rede Bitcoin no longo prazo? Essa é a grande pergunta que nos leva ao nosso último ponto de reflexão. O futuro do Bitcoin sem as recompensas de blocos é um território ainda desconhecido, mas é certo que sua sustentabilidade dependerá de diversos fatores. A primeira grande questão é a adoção contínua. Quanto mais pessoas e instituições utilizarem o Bitcoin para transações, maior será o volume de taxas de transação coletadas, o que pode compensar a ausência das recompensas por blocos. Imagine um mundo onde o Bitcoin é tão comum quanto o cartão de crédito. Cada compra, transferência ou pagamento geraria uma pequena taxa, mas com um volume tão alto que o montante total poderia ser suficiente para sustentar a rede. Outro fator crucial será o preço do Bitcoin. Se o valor do Bitcoin aumentar, as taxas de transação cobradas também se tornarão mais valiosas. Em um cenário onde o preço do Bitcoin continua subindo, mesmo taxas relativamente baixas poderiam gerar uma receita considerável para os mineradores. Pensem como o valor de ativos finitos, como obras de arte ou imóveis em áreas privilegiadas, tende a subir com o tempo. Da mesma forma, a escassez inerente do Bitcoin e sua crescente aceitação podem criar um ciclo de valorização que ajude a manter a rede lucrativa para os mineradores. A participação de grandes players, como fundos de investimento, empresas multinacionais e até governos, também pode ter um impacto significativo na sustentabilidade da rede. Quando esses atores começam a tratar o Bitcoin não apenas como um investimento especulativo, mas como um ativo de longo prazo ou uma reserva de valor, a confiança na rede cresce. Isso pode atrair ainda mais adotantes e, por consequência, aumentar o volume de transações e as taxas geradas. Já estamos vendo movimentos nesse sentido, como o crescente interesse de países como El Salvador e empresas como Tesla e MicroStrategy. Claro, a adaptação não será fácil. E a rede Bitcoin precisará encontrar um equilíbrio delicado entre a segurança, a velocidade das transações e a acessibilidade. À medida que a última recompensa de bloco se aproxima, o debate sobre o futuro da rede só tende a crescer. O que vem depois? Será que o Bitcoin conseguirá se reinventar e prosperar sem as recompensas de bloco? Há muitos caminhos possíveis, e a resposta ainda está sendo escrita por todos aqueles que, diariamente, fazem parte dessa revolução digital. Você percebeu a magnitude do que está por vir quando o último Bitcoin for minerado? Esse é o momento em que cada um de nós, como investidores, entusiastas ou curiosos, deve refletir sobre o nosso papel no futuro das criptomoedas. O que você está fazendo hoje para se preparar para essas mudanças? Está atento às novas oportunidades que estão surgindo no mercado de cripto? Será que você já identificou como essas transformações podem impactar sua vida financeira? É hora de agir. Comece a buscar novas formas de entender o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Que tal explorar mais sobre a mineração, as novas tecnologias como Ordinals e Runes, ou até mesmo aprender a usar a volatilidade do mercado a seu favor? A mudança está batendo à porta, e você pode escolher se quer ser um espectador ou um protagonista dessa revolução. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no nosso canal. E se você quer aprender mais sobre cripto,
eu recomendo que você assista a esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!